louvamos ao Teu nome, Senhor, e te pedimos agora que o Teu Espírito venha de uma forma tremenda e poderosa agir e falar aos nossos corações. Consagramos a Ti, Senhor, este momento, consagramos a Ti as nossas vidas, e que em tudo o Teu Espírito tenha total e plena liberdade para agir em nome do Senhor. Amém. Você pode assentar-se, meu irmão. Bom dia, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava me lembrando ali, vendo o Luciano falando lá do Nepal, né? Nós vamos ter o nosso batismo agora no dia 29 e a gente está preocupado que talvez esteja assim meio fresquinho o dia. Quando ele fez aquele batismo ali, a água, a temperatura lá, não da água, a temperatura ambiente estava 4 graus. Tem que ter fé para quebrar o gelo em cima do laguinho assim e entrar. Diz ele que quando saiu da água, os dedos dele estavam roxos. Ele teve que tirar ligeiro o tênis e ir para perto daquela fogueira que fizeram, porque senão correu o risco de perder os dedos dos pés. Tudo isso é uma demonstração de uma fé. Por isso, nessa manhã, eu quero falar com você a respeito de uma fé verdadeira. Você tem aí no seu informativo o esboço do que vamos compartilhar. E Tiago nos fala a respeito de uma fé legítima, de uma fé verdadeira. Quando você compra um casaco de couro, um sapato, uma bolsa e vem e diz assim, couro legítimo, isso agrega valor. Sempre que você coloca a palavra verdadeiro, legítimo, alguma coisa que está se vendendo, isso faz com que você olhe para aquilo e diga, não, isso vale mais, isso até é o preço, porque é autêntico, é genuíno. Infelizmente, nos dias de hoje, e não só nos dias de hoje, sempre existiram falsas fés, fés verdadeiras, fés equivocadas, crentes verdadeiros e crentes falsos. Como discernir isso? Tiago nos diz, capítulo 2, do verso 14 em diante. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento do cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Tiago deixa bem claro, o Senhor, a palavra nos deixa bem clara a diferença entre um cristão verdadeiro e um cristão falso. Um cristão autêntico e um falso cristão. Ele fala como eu e você podemos ter uma fé verdadeira. Como eu e você podemos ter uma fé legítima. Infelizmente, esse texto de Tiago é um dos textos polêmicos e mal compreendidos por muitas
pessoas, por muitos teólogos, até mesmo por muitas seitas que usam essa passagem para provar que você precisa fazer alguma coisa para merecer a salvação, que você precisa fazer alguma coisa para ganhar o céu, para ganhar a graça de Deus. Mas não é isso que Tiago está dizendo. Todo o Novo Testamento deixa bem claro que você e eu, todos só são salvos pela fé. A Bíblia diz, porque pela graça, mediante a fé, somos salvos. Mas alguém vai me dizer, mas pastor, o senhor acabou de ler que Tiago diz que não é apenas fé, mas obras. O que está acontecendo? Por que Paulo diz uma coisa aos Gálatas, aos Coríntios, e Tiago parece que diz uma coisa diferente? É preciso compreender o contexto. Por isso que todo texto tirado do seu contexto serve para qualquer pretexto. Paulo e Tiago estão falando de coisas diferentes. Paulo está encarando um tipo de oposição, um tipo de inimigos, os judeus, que diziam para os que não eram judeus que para serem salvos, para serem de Deus, precisavam guardar o sábado, precisavam se circuncidar, precisavam todos os rituais da lei. E Paulo dizia, esse legalismo não precisamos nos tornar judeus. Já Tiago está falando para alguns que diziam assim, não, o que importa é o coração. Não importa o jeito que você vive, não importa o que você faz. O que importa é que você acredite no seu coração. Paulo está falando obras no sentido de lei judaica. Paulo diz que não é pelas obras quando fala em procedimentos, em guardar rituais, em fazer práticas do sábado, não comer carne de porco, você se circuncidar, você fazer assim, fazer assado. Já Tiago está falando de um estilo de vida. Tiago está falando dos atos que se manifestam quando você ama Deus. Então ele diz, Tiago está dizendo, é impossível você dizer a Deus que o ama sem que isso se manifeste em atitudes. O foco de Paulo está na raiz da salvação, de onde vem a salvação. É algo interno, é algo que não se vê. Já Tiago está falando das consequências, dos frutos, da demonstração externa, visível da salvação. Por isso que Paulo, o objetivo de Paulo quando diz que nós somos salvos pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós e nem de obras para que ninguém se glorie, dizia Paulo, ele está falando de como saber que eu sou cristão. Já quando Tiago nos diz que se você disser que tem fé e não tiver obras, a sua fé mostra, Tiago está dizendo como mostrar que eu sou um cristão. Por isso, nós precisamos hoje entender como estamos exercendo e vivendo a nossa fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, para uma vida de boas obras que Deus já preparou para nós. Existem 3 preposições. Pela graça. É a graça de Deus que nos salva, através da fé. A graça nos salva através da fé e nos leva para as boas obras. Se você inverter essa ordem de qualquer forma, você está pervertendo. Por isso, nós precisamos responder a seguinte questão: como eu demonstro que sou um crente verdadeiro? Como a minha fé é demonstrada? É isso que Tiago está nos mostrando. Que existem 5 maneiras de você saber que tem a fé verdadeira. E a primeira coisa que ele nos diz é que a verdadeira fé não é apenas algo que você fala, não é apenas algo que você diz. Ele fala no verso 14, de que adianta, meu irmão, se um homem disser que tem fé, mas não tiver obras, pode tal fé salvá-lo?
Não, diz ele. E vamos ser honestos, o nosso país hoje é um país onde existem milhões, o IBGE, todos os censos estão mostrando que nós já somos quase 1/3 da população brasileira evangélica. Mas você percebe que muitas pessoas falam isso, mas o seu estilo de vida não comprova isso. A fé verdadeira não é apenas algo que você diz. Jesus chegou a afirmar certa feita: nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor é salvo. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor vai entrar nos céus. Nem todo mundo que tem um adesivo do peixinho atrás do seu carro, nem todo mundo que tem um adesivo dizendo esse foi Deus que me deu, é realmente um cristão verdadeiro. Qual é o tipo de fé que essas pessoas têm? Nenhuma. Essa fé não é a fé que a Bíblia fala. Eu não sei se você assistiu, mas dias desses postaram no Facebook uma entrevista de uma atriz, Camila Werneck. Ela é uma atriz de filmes pornográficos, uma atriz pornô. E ela cedendo uma entrevista ao canal Brasil, ela afirma ser evangélica. E a entrevistadora perguntou para ela assim: mas você sendo evangélica e ao mesmo tempo sendo uma atriz pornô, isso não atrapalha a sua fé? Ela respondeu assim: olha, na verdade Deus se preocupa com o meu coração. E eu não faço mal para ninguém. Você conhece gente que diz ser cristão, mas você olha para a vida dele e não vê qualquer evidência? Fé não é algo que você fala. Fé não é algo que você simplesmente diz. Isso é uma fé falsa. Isso é uma fé que não é verdadeira. Uma fé verdadeira é muito mais do que simplesmente algo que você diz, algo que você fala. Tiago vai mais adiante, ele diz: a fé verdadeira não é apenas algo que você diz, mas ele diz: a fé verdadeira não é apenas algo que você sente. Não é simplesmente o que você carrega como sentimento. Infelizmente, muitas pessoas confundem emoções. Muitas pessoas confundem os seus sentimentos com fé. Muitas pessoas vêm aos cultos, vêm à igreja, e em algum momento da sua vida eles ficam muito emocionados. Eles ficam muito tocados, alguns choram, alguns sentem um arrepio, alguns sentem uma coisa estranha. Mas Tiago diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e alimentação diária, e se um de vocês lhes diz, vai em paz, eu te quero bem alimentado, mas não faz nada sobre as suas necessidades físicas, isso seria bom? O que Tiago está querendo dizer? Tiago está querendo dizer que não adianta você só ter um coração muito bom, não adianta você só ter sentimentos muito bons, você ser uma pessoa que quando fala, eu sempre tive fé, e eu não posso ver ninguém padecendo, isso toca tanto o meu coração, é assim, assim, assim. Mas isso fica só em conversa, isso fica só em sentimentos. Imagine que agora termina o culto, e você vai para o seu carro, e você está botando as coisas dentro do seu carro, e você se esquece que deixou a sua Bíblia aqui, e você resolve voltar para pegar a sua Bíblia, e você fecha a porta do carro indignado, porque você não queria se atrasar, e prende o seu dedo. Pá! Imagina o seu dedão preso assim na porta do seu carro. E daí eu estou passando do lado. E você está ali, naquela angústia que você não consegue abrir a porta porque o seu carro fechou a porta, o seu dedo está preso, e eu passo e diz, ai, tadinho. Eu vou orar para que Deus dê graça para suportar isso. E passo reto e vou para o meu carro. E não faço nada para ajudar você a tirar o seu dedo preso.
Mas eu demonstrei uma solidariedade tão grande. Eu até correu uma lágrima. Eu até disse assim, ai, isso chega a doer em mim. Mas eu não faço nada. Você vai achar que o meu sentimento é verdadeiro? Você vai dizer que realmente eu me importei com o que você estava pensando? Olha, eu nem vou dizer o que você ia pensar de mim. Tem gente que vive assim, a sua fé. Ai, ai. Mas na prática, na vida, ninguém percebe nada dessa prática. A verdadeira fé é muito mais do que simplesmente palavras ditas, é muito mais do que uma simpatia, é muito mais do que um sentimento, uma emoção. Você faz algo sobre isso. Ela precisa levar você a uma ação, a uma atitude. Você age em cima daquilo que você tem. A fé que você diz que tem em Deus, que leva você a não viver isso, a não evidenciar isso, é uma fé falsa. É uma fé para inglês ver. A fé verdadeira lhe leva a uma ação. Tiago aqui diz, se você vir um irmão, uma irmã, a primeira vez no Novo Testamento que essa palavra é direcionada às mulheres cristãs, que são chamadas de irmã. Ele diz, quando você vê um irmão ou uma irmã em necessidade, e você não faz nada em relação a isso, você não está demonstrando que tem fé de verdade. Então, Tiago está dizendo que um verdadeiro crente se preocupa com os outros crentes. Um verdadeiro crente se envolve com outros crentes. Um verdadeiro crente se envolve com as pessoas. Isso é fato. Mas hoje nós estamos carregados de pessoas que dizem que têm fé em Deus, mas eles aparecem uma vez na vida, outra na morte na igreja. Aí eles não congregam, eles não se relacionam com ninguém. Eles têm uma fé particular. Eles até têm o seu nome num hall de membros de igreja e eles aparecem uma vez na vida ou na morte. E dizem que são cristãos. Nós agora fizemos um recenseamento, um recadastramento no final do ano passado. E por incrível que pareça, ficamos 6 meses fazendo um recadastramento. Tem gente que ficou 6 meses sem botar os pés na igreja e sem assinar. E quando nós mandamos uma correspondência dizendo que eles estavam sendo desligados, eles vieram dizer assim, ai, mas eu continuo, eu amo a igreja. Ama a igreja e 6 meses não dá as caras. Gente, isso não é fé verdadeira. É simples assim. Não sou eu que estou dizendo, é Tiago. Tiago está dizendo bem claro que a sua fé precisa levar você à ação. João diz no capítulo 1, na sua primeira epístola, capítulo 3, o verso 17, se alguém tiver recursos materiais e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas não tem piedade dele, como pode demonstrar que o amor de Deus está nele? João está dizendo a mesma coisa que Tiago. É impossível você demonstrar a sua fé, dizer que tem uma fé verdadeira, se essa fé não te levar a ser generoso, não te levar a ser solidário, não lhe levar você a caminhar com as pessoas que têm a mesma fé. É simples assim. Por isso eu pergunto para você, quem hoje, além da sua família, pode contar com você em uma crise? Quantos cristãos têm a liberdade, como às vezes acontece comigo, no meio da noite, ligar e dizer, pastor, fulano, você pode dar um pulo aqui em casa? Ou ligando e dizendo, eu estou aqui no hospital e estou precisando de alguém. Existe alguém que pode contar com você, sem ser a sua família? Que tem essa liberdade? Que pode chamá-lo? Gente, se eu estivermos apenas exercendo uma fé de palavras, não apenas dizer, ai, como eu lhe amo, pastor, como eu lhe amo, meus irmãos, e isso não se demonstrar, você continuar com o dedo preso na porta, e eu não fizer nada, isso não é fé. 1 João capítulo 3, 14 diz que uma das maiores provas da nossa salvação é que amamos os outros cristãos. Você tem comunhão com os crentes? Você tem comunhão com os que são da família de Deus?
A verdadeira fé quer estar em torno de outros crentes. A verdadeira fé ama os outros crentes. A verdadeira fé quer verbalizar a sua fé não apenas em palavras, mas em práticas, em ações, em atitudes. É óbvio que eu não vou poder atender às necessidades de todas as pessoas. É óbvio que eu não vou poder ir em todas as casas de todas as pessoas. Até mesmo Jesus não poderia atender às necessidades de todas as pessoas. Mas Tiago está dizendo que eu posso atender a necessidade de alguém. Tiago está dizendo que eu posso ser levado a compartilhar alguma coisa com alguém. E ele diz no verso 17, da mesma forma a fé por si só, se não é acompanhada por ações, está morta. Fé que não é acompanhada de ações está morta. Se eu não me percebo de uma forma que possa ajudar outros cristãos, eu tenho uma fé morta. Se eu termino o culto, nem terminou o culto, na verdade, eu já estou correndo embora, porque eu gosto dos momentos, eu gosto de ser incentivado, mas eu não gosto de crente, eu tenho uma fé morta. Tiago diz que não apenas a fé verdadeira não é apenas algo que você diz, não é algo que você sente, mas ele diz que a fé verdadeira não é apenas algo que você pensa. Para muitas pessoas, a fé é uma viagem intelectual, é uma viagem teológica. Impressionante como tem gente que gosta de estudar a fé, gosta de debater a fé, gosta de conversar sobre a fé. E veem a fé, veem a vida com Deus como algo, um objetivo intelectual, um objetivo de conhecimento. Tiago diz no verso 18, alguém vai dizer, você tem fé, eu tenho obras. Então é tão comum a gente perceber pessoas que estão toda hora questionando, debatendo, discutindo intelectualmente a fé, de uma forma culta. Mas Tiago diz que essas coisas simplesmente não têm valor nenhum como verdadeira fé. Eu e você precisamos entender que debater uma coisa, que você tem isso ou tem aquilo outro, a forma de ver, não é uma questão de conhecimento teológico, não é uma questão de conhecimento de Bíblia. Você pode estimular a sua mente com um monte de teoria, mas Tiago agora faz uma afirmação interessante. Ele diz, mostre-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelo que eu faço. Tiago está dizendo uma coisa muito interessante. Fé, de uma forma geral, é uma coisa subjetiva. Todo mundo pode chegar para mim e dizer assim, não, pastor, eu tenho fé, e eu não tenho como dizer que ele não tenha fé. Mas eu posso dizer, então me mostra essa sua fé pela sua prática. Tiago está dizendo que a verdadeira fé é uma coisa visível. Você pode vê-la. Você pode olhar para a vida da pessoa e perceber que a sua fé é uma coisa aparente. Se você pretende ser um cristão verdadeiro, se você pretende ser um cristão legítimo, as pessoas serão capazes de ver a fé na sua vida. É isso que Tiago está dizendo. Mostre-me a sua fé. É possível, é preciso que eu e você transformemos a fé em algo concreto. Quando você vamos fazer emagrecer, você vai numa nutricionista, vai em um profissional da saúde e ele lhe diz quais são os alimentos que você deve comer. Dia desses eu vi um texto que falava que se você comesse um copo de refrigerante, para você queimar as calorias que havia naquele refrigerante, você teria que correr não sei quantos quilômetros. Então, quando compara a quantidade de calorias com o que a gente tem que fazer para gastar as calorias, a gente diz assim, meu Deus, quanta caloria. A fé é como as calorias. Você, quando toma um copo de refrigerante, não vê as calorias, mas você vê o resultado dela na sua vida. Você pode olhar para algumas pessoas e dizer assim,
Bota caloria nisso. Você não vê a caloria no alimento, mas o resultado da sua alimentação aparece. A fé é assim. A gente não vê a fé é invisível, mas você percebe o resultado dela na vida das pessoas. Gente, por isso, não importa o que eu diga, não importa o sentimento que eu tenho, o que importa, o que verdadeiramente conta são as minhas ações, as minhas atitudes. É isso que Deus está dizendo, que a verdadeira fé é mais do que apenas algo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente diz, mas a fé é algo que você pode olhar para a pessoa e dizer assim, a maneira como ele age, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele vive a sua vida indica que essa pessoa tem fé. É isso que Tiago está dizendo, mostre-me. Você tem fé de verdade, você tem uma fé verdadeira, você pode afirmar que tem uma fé real, você pode provar isso? Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, toda vez que uma pessoa se torna um cristão, ele se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Existe uma nova atitude, uma nova prática, um novo estilo de vida. Uma das coisas interessantes, que a gente não sente o cheiro, não vê, mas é extremamente poderosa, é a eletricidade. Eu trabalhei muitos anos com eletricidade. Existe desde a baixa tensão, que se chama, que é essa tensão doméstica 110, 220 volts, a média tensão, que é a partir de 2.400 volts, e depois a alta tensão, que é a partir de 13.000 volts. E uma das coisas que a empresa que eu trabalhava tinha uma preocupação muito grande é porque você, quando ia trabalhar num painel, você não sente o cheiro da eletricidade. Você olha ali, tem um barramento, não é nem um fio, é uma barra de cobre, um negócio grande, pesado, e ali está passando uma eletricidade, 13.000 volts, 13.800 volts. E se você colocar o dedinho numa barra daquela energizada, você faz... Se você botar o dedinho numa tomada, você não vai ver a eletricidade, mas você vai senti-la. Assim é a fé. A fé é algo que, se você tem, você experimenta uma mudança na sua vida. É impossível existir dentro de você algo como uma fé verdadeira e isso não transparecer, isso não se manifestar. Jimmy Carter, uma vez, ele diz: se você fosse preso por ser cristão, haveriam provas suficientes para você ser condenado? Se você fosse preso por ser cristão, haveriam provas suficientes para você ser condenado? Tiago está dizendo a mim e a você que a fé verdadeira não é apenas algo que a gente pensa, não é apenas algo que você sente, não é apenas algo que você diz, mas ele vai mais adiante. A verdadeira fé não é apenas algo que você acredita. É tão interessante que muitas pessoas dizem: não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na Bíblia, eu creio, eu acredito, eu tenho muita fé. Tiago diz: a fé verdadeira não significa aquilo que você acredita. A fé verdadeira não é apenas algo que você acredita, porque ele diz: tu crês que é um só Deus? Tudo bem, isso é bom, diz ele, mas até mesmo os demônios creem. Tiago está dizendo que existe um monte de pessoas que têm crenças fortes em Deus, têm crenças fortes na Bíblia, creem que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz, mas eles não conseguem passar disso. Eles podem recitar versículos bíblicos, eles podem recitar os credos, eles podem recitar tantas coisas, mas Tiago diz: isso não é nada se ficar só nisso. A fé verdadeira não é apenas algo que você acredita. O escritor de Provérbios diz: o insensato no seu coração diz não a Deus. É bom saber que existe em Deus. É tolice ser ateu. É tão tolice, é tão burrice ser ateu, que nem o diabo
Isso demonstra que o diabo não é tolo, não é burro, porque o diabo acredita em Deus. Mas ele acredita, mas não tem fé. Tiago nos diz que é preciso ir além. A fé verdadeira não é apenas você acreditar em alguma coisa. Você pode acreditar que existiu um homem chamado Hitler, mas isso não faz de você um nazista. Você pode acreditar em tantas coisas, mas simplesmente isso não faz com que a sua vida seja mudada. Existem muitas pessoas que vão deixar de ir para o céu. Existem muitas pessoas que vão deixar de ter uma vida eterna com Deus por uma distância de 2 palmos, 50 centímetros. A sua fé está aqui e nunca desceu para aqui. Nunca desceu, nunca saiu da cabeça para o coração. A verdadeira fé não é simplesmente dizer eu acredito, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Existe tanta crença fácil no Brasil, existe tantas pessoas dizendo, claro, eu sou crente, eu sou cristão. Mas eu pergunto, o que isso tem mudado na sua vida? O que leva você a fazer com isso? A sua fé precisa levar você a ter uma vida, uma atitude, uma ação, a viver de uma forma diferente. A sua crença em Deus leva você a fazer parte da igreja? Não. Você só tem o seu membro no hall de membros, ou você nem o nome no hall de membros. Não, eu não preciso de igreja. A sua crença leva você a doar do seu tempo para outras pessoas? Não. Ixi. Você dá o dízimo, dá a oferta? A sua fé leva você a colocar a mão no bolso? Se a sua fé fosse medida por quanto você abre a sua mão, que tamanho seria a sua fé? Mas isso aí é coisa de pastor que quer dinheiro de gente. É Deus que está falando, não sou eu que estou falando. Gente, você está apenas se enganando a si mesmo. Você está simplesmente se enganando a si mesmo, e a fé que você tem é uma fé falsa, não é uma fé real. Se ela não te leva a ter atitudes diante da vida. E por fim, Tiago nos diz, depois de nos dizer que a fé verdadeira não é algo que você diz, que você sente, que você simplesmente pensa, acredita, ele diz que a fé verdadeira é algo que você vive, é algo que você faz, é algo que transcende. A fé é algo ativo, não é algo passivo, não é algo que não leva você a viver uma vida sem compromisso. Fé é compromisso. Assim que quem diz que ama precisa demonstrar esse amor em atos, em ações. Quem diz que tem fé está assumindo um compromisso. E para isso ele usa 2 ilustrações de 2 pessoas extremamente diferentes uma da outra. E ele cita Abraão, o patriarca, o homem de Deus, um judeu, alguém que entrou na história, que até hoje é falado, é pai dos árabes, é pai dos judeus, é um patriarca, um grande personagem bíblico. E ele cita do outro lado uma mulher, Raabe. Ela é uma mulher, ela não é judia, ela é uma prostituta. Ela é uma mulher que a gente poderia dizer assim, olha, é um personagem pequeno, ninguém fala nela, é uma Maria ninguém da vida. E ele coloca mostrando essas 2 ilustrações para nos dizer que não importa quem você seja, não importa qual é o seu lugar na história, o quanto você é mais importante ou menos importante, mas ele está nos mostrando que a única coisa que essas 2 pessoas tinham em comum era justamente a sua fé em Deus. A sua fé em Deus levou-os a uma ação. A sua fé em Deus se materializou, se visualizou nas suas práticas. Vocês conhecem a história de Abraão. E ele diz aqui, Abraão creu em Deus. Como eu sei que Abraão creu em Deus? De que forma eu posso saber que Abraão creu em Deus? Nós vimos o teste final de Deus pedindo a Abraão que oferecesse o seu filho em sacrifício. Veja bem, ele já era salvo. Abraão já era crente em Deus.
Então essa fé, esse oferecer o seu filho em sacrifício a Deus, não foi para Abraão ser salvo. Abraão já era salvo. Mas a sua fé se materializou quando ele agiu. Deus não está falando, Tiago não está falando em salvação por obras. Ele está dizendo que a salvação se demonstra, se materializa nas nossas ações. E quando Abraão está ali prestes a sacrificar o seu filho, Deus vem e diz: para, Abraão, porque agora eu vejo que você realmente crê em mim. Foi uma ação, foi uma atitude, as suas obras, a sua prática provou a sua fé. E ele não negou nada a Deus. A fé verdadeira nos leva a viver uma vida de entrega, de submissão a Deus. E agora ele fala de Raabe. Raabe era uma mulher prostituta, a história dela está lá no livro de Josué, logo no começo. Os espias foram enviados para espiar a terra, e ali está aquela mulher, e ela esconde, ela livra os homens de Deus, ela arrisca a sua vida, ela coloca o seu pescoço a prêmio, porque ela tem uma fé de que o Deus daquele povo tinha prometido a terra dela. Por isso, Raabe demonstrou a sua fé e foi salvo. A nossa fé não é determinada pelo que a gente faz. Coloque sempre bem claro isso no seu coração. A nossa fé, ela não é determinada por aquilo que nós fazemos. A nossa fé é demonstrada pelo aquilo que nós fazemos. Quando eu e você temos uma fé verdadeira, ela é visualizada, ela é demonstrada pelas nossas ações. Certa feita, vocês já ouviram essa história, um grande equilibrista chamado George Blondin fez o seu número em cima das cataratas do Niágara, nos Estados Unidos, colocou um cabo de aço atravessando de um lado ao outro, e uma grande multidão se reuniu para vê-lo fazer aquele ato corajoso. Agora tem um filme até no cinema de um jovem que colocou um cabo de aço entre as torres gêmeas e atravessou. Esse cabo, Blondin, foi lá em 1952, se não me engano, atravessou pela primeira vez as cataratas do Niágara. E depois dele atravessar uma vez a catarata e voltar, ele pegou um carrinho de mão, encheu de badulaco, de coisa dentro do carrinho de mão, e atravessou a catarata em cima do cabo com um carrinho de mão. O povo foi a delírio. E daí ele pergunta: vocês acreditam que eu posso atravessar para o outro lado com o carrinho de mão, carregando uma pessoa dentro do carrinho? O povo disse: mas é claro que eu acredito. Tu já fez tudo. E daí tinha um cabo perto dele assim: você acredita? Claro que eu acredito, você é o cara. Então entra no carrinho. Acreditar eu acredito, mas entrar no carrinho são outros 500. É o que Deus está dizendo a cada um de nós aqui essa manhã. Falar é fácil. Ponha a sua vida onde a sua boca está. Ponha o seu tempo onde a sua boca está. Ponha o seu dinheiro onde a sua boca está. Ponha as suas ações, as suas atitudes onde a sua boca está. À luz do que Tiago está dizendo, nós devemos parar e pensar e refletirmos. Será que eu estou demonstrando? Será que eu tenho uma fé verdadeira? Será que eu sou um verdadeiro cristão? Que mudanças eu posso mostrar? Que mudanças eu posso apontar na minha vida? Será que o meu estilo de vida, a forma como eu administro o meu tempo, o meu dinheiro, os meus relacionamentos, demonstram que eu sou diferente daqueles que não têm fé? Vamos orar. Pai, nós queremos termos contigo um relacionamento verdadeiro. Nós queremos, Senhor Jesus, andarmos contigo. Não queremos ser ludibriados
enganados. Não queremos viver uma vida, Pai, aquém daquilo que Tu tens para nós. Por isso, nessa manhã, somos desafiados a olharmos para nós mesmos e percebemos se a nossa fé é uma fé legítima, é uma fé verdadeira. Senhor, eu Te peço agora que o Espírito Santo de Deus, que convence, que fala, que mostra, que esclarece todas as coisas, traga luz a cada filho e filha Tua nessa manhã. Porque a pior coisa que pode existir na vida de um homem e de uma mulher é naquele dia que estar diante de Ti, Tu olhares para nós e dizermos: eu não Te conheço. É nós vivemos uma vida toda baseada em cima de uma fé falsa, de uma fé que não é real e legítima. E quando realmente precisarmos, essa fé não sustentar a nossa vida. Eu Te peço agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar com cada coração, que cada um possa refletir à luz daquilo que a Tua palavra nos disse essa manhã, porque ainda é possível, ainda há esperança de nos voltarmos para Ti e vivemos não uma fé que fala, que diz, não apenas uma fé de emoções, de sentimentos, não apenas uma fé, Senhor, intelectualizada, de conhecimentos, de catecismos, de mandamentos, de teorias. Não apenas uma fé que acredita, porque até o diabo crê em Ti. E a Bíblia diz que ele treme, ele se arrepia, porque sabe que Tu és Deus. Mas mesmo assim a sua vida não muda. Nós Te pedimos agora que o Espírito Santo esclareça isso no coração de cada filho Teu, de cada filha Tua. Ainda com seus olhos fechados, eu gostaria de orar com você, que gostaria de se posicionar diante de Jesus nessa manhã, que gostaria de dizer: eu não quero ser apenas um espectador, eu não quero ser apenas um teórico, eu quero experimentar essa realidade na minha vida. Reconheço que não haveria provas suficientes para ser condenado como um verdadeiro cristão. Reconheço que eu tenho demonstrado muito mais palavras, sentimentos, emoções e nada de atitude. Que existe ainda na minha vida áreas que a minha fé não é real. Você gostaria de nessa manhã entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar com você. Levante a sua mão aí onde você está como um sinal. Isso, Deus abençoe. Pode levantar bem alto. Isso, Deus abençoe. Talvez você seja membro dessa igreja. Pode baixar a mão quem já levantou. Eu convidaria todos vocês que possível ficassem de pé. Feche seus olhos, você que levantou sua mão. Talvez você seja membro dessa igreja no hall de membros. Talvez você até diga, sinta. Mas não existem provas que demonstrem. Talvez você fez de tudo para que o seu nome ficasse no recadastramento, apenas por uma formalidade, apenas porque você quer poder dizer. Mas Deus está dizendo que ser e exercer uma fé verdadeira é muito mais do que isso. É possível e é preciso que alguém possa contar com você. Coloque a sua mão sobre o seu coração agora e nós vamos orar. Pai, aqui estamos nós diante de Ti. E em nome de Jesus eu Te peço que o Espírito Santo de Deus fale aos cada corações agora. Que o Espírito Santo de Deus faça um milagre. A salvação nasce pela graça de Deus mediante a fé. E essa fé se manifesta através de uma vida mudada, de atitudes mudadas, de prioridades mudadas, de compromissos assumidos, de vida que realmente vivencia os valores de Deus. E eu Te peço agora que o Espírito Santo de Deus faça um milagre em cada coração. Queremos ser cristãos autênticos, queremos ser cristãos verdadeiros, no nome de Jesus, para que Tu tenhas prazer na nossa vida. Em meio a uma sociedade, em meio a milhares e milhões de pessoas que se dizem evangélicas nesse país, que se dizem cristãos nesse país, mas que as suas vidas, as suas práticas não condizem,
Nós queremos nos levantar como sal, como luz, como referenciais e assumirmos uma posição diante de Ti, para a honra, para a glória do Teu nome, Jesus. Eu quero Te servir, eu quero Te obedecer, viver Tua vontade, refletir Tua verdade, Te honrar com minha vida, em tudo Te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. De novo. eu quero Te servir. Essa é a nossa oração. Eu quero Esse é o nosso desejo. Isso é o mínimo que podemos fazer. Isso é o que a fé verdadeira nos leva. Aleluia. Te honrar com minha vida, em tudo Te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Que a sua fé possa ser demonstrada, que a minha fé seja notória diante de todos. Bom, você pode assentar-se em nome de Jesus.